Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Adubo do Reino e o tema do vídeo de hoje é como elaborar um substrato profissional em casa. É sobre esse tema que nós vamos falar a partir de agora. Bom, esse é o terceiro vídeo. Nos vídeos anteriores, nós vimos os conceitos básicos, o que precisamos entender para se fazer um substrato de qualidade, um substrato profissional. No segundo vídeo, nós elaboramos um substrato prático, eficiente e fácil de fazer. Tiramos por modelo o SARI 1, um modelo muito prático de se fazer e equilibradamente perfeito. Bom, então, nesse vídeo, terceiro vídeo, nós vamos explicar o porquê de cada ingrediente utilizado, para que assim você possa entender com toda clareza o assunto. Bom, nós vimos que para se elaborar um substrato para cactos, suculentas e rosa do deserto, é necessário que 50% dos ingredientes sejam para atuar na drenagem. No nosso caso, nós usamos 50% de areia e cacos de telha. Minha câmera não é tão boa e os grãos não estão tão vermelhos, mas aqui é cacos de telha. Bom, nós utilizamos 30% de areia. A areia, por ter os grãos desiguais e um tanto pesada, né? Mas os grãos desiguais vão atuar na descompactação, na drenagem e também na aeração. Usamos 30% de areia e usamos 20% de cacos de telha, portanto, 50% de materiais que vão atuar na drenagem. Os cacos de telha, por ter também os grãos irregulares, eles vão atuar na drenagem, impedindo que a água fique presa no substrato. Os cacos de telhas também vão atuar na aeração do substrato, tendo em vista que os grãos são irregulares e assim vai ficar pequenos bolsões de ar no substrato. Isso é importante porque o substrato também precisa respirar. Nós vimos isso no vídeo número 1. Aqui eu coloquei alguns grãos de arroz para que você tenha noção do tamanho da granulometria que foi usada. Ou seja, os pedacinhos de cacos de telha são mais ou menos 2 ou 3 vezes maiores do que os grãos de arroz. Então, a areia e os cacos de telhas representam 50% e vão atuar na drenagem e aeração do substrato. Também vão atuar na pressão. Agora nós vamos falar sobre a matéria orgânica que usamos para fazer a base do substrato que montamos no vídeo passado. Vamos explicar o porquê da quantidade e o porquê de cada ingrediente. Nós utilizamos 30% de matéria orgânica, mais precisamente madeira decomposta, e utilizamos mais 10%, dividido entre 5% entre cálcio e humus, 5% de humus e 5% de cálcio, 10% mais 30%. Então, temos 40% de matéria orgânica e mais 10% de carvão para então formar 50%. 50% mais 50%, temos 100%. Ou seja, 10 porções, né? Cada copinho utilizado na montagem do substrato representa 10%.
Mas tem um detalhe, o carvão ele é especial, portanto ele merece uma explicação à parte. Então, primeiramente, vamos falar sobre os 40%, né? Que também precisamos explicar e mostrar o porquê utilizamos, né? Bom, utilizamos 30% de matéria orgânica derivada de árvores, né? Resto de árvores. Então, eu tenho aqui algumas raízes e tenho aqui flocos, né? Pedaços. É importante que você use 30% de matéria orgânica nesse estado de decomposição, pois não é recomendado utilizar a matéria orgânica em estado inicial de decomposição. Não é bom, não é correto. Para cactos, suculentas e rosas do deserto, não é bom. Então, 30% de matéria orgânica em flocos ou pedaços e 10%, mais 10% divididos em metade de cálcio e metade de humus, ou seja, 5% de cálcio e 5% de humus. Bom, o porquê nós utilizamos 5% de cálcio? Aqui representado por farinha de mandioca, mas é que a minha farinha de casca de ovos acabou, né? Mas aqui é apenas para representar. Bom, por que utilizamos 5% de cálcio? Ou seja, casca de ovos pisada. Por quê? Gente, a casca de ovos é basicamente cálcio, né? Claro que não é composta só de cálcio, mas a grande parte da formação das cascas de ovos é cálcio, né? E o que acontece? Nós temos aqui 5%. Uma planta, ela precisa de cálcio para a sua formação. Cálcio está na base da planta, está na composição do tecido da planta, né? Para a formação de células, para ela crescer, formar folhas, caule, é preciso cálcio, principalmente em se tratando de suculentas e, enfim, plantas do clima semiárido e desértico. O cálcio é fundamental, pois ele atua, faz parte da composição celular das plantas. É importante, né? É como se fosse o nosso esqueleto, né? Ou seja, se você não tem tanto cálcio para formar a planta, ela pode se debilitar, pode não crescer tanto. Se não tem cálcio, a planta não vai crescer, ela vai ficar mirrada, né? Por quê? Porque não há cálcio para a formação, para ela crescer. Então, utilizamos 5% de cálcio. O solo de onde as suculentas, cacto e rosa do deserto são, geralmente tem em média 10% ou 15% no solo, né? Geralmente no habitat natural, no solo ali, na composição do solo, tem em torno de 10 a 15% de cálcio. Bom, nós utilizamos aqui 5%. Claro que a matéria orgânica tem cálcio, né? Digamos que arredondando tudo, vamos ter mais ou menos uns 6 ou 7% de cálcio. Mas, visivelmente, né, na receita, na composição, nós temos a quantidade bruta de 5%. Ok, 5% de cálcio. E 5% de humus, aqui representado por borra de café, né? Mas tem que ser humus, ok? Não pode ser substituído por nada. Não pode ser substituído por borra de café, não pode ser substituído por esterco de gado, não pode. Tem que ser humus, ok? Você pode até substituir o humus, aqui no caso, digamos que seja humus de minhoca, você pode substituir por esterco de passarinho ou esterco de galinha. Muito, mas muito bem curtido. Por quê? Porque nesse caso, quando ele fica muito tempo, né, curtindo, né, se decompondo, as bactérias, né, vão tratar em eliminar toda a acidez que existe, né, naquele esterco
Então ele vai perder, né? Ele vai se decompor, né? E vai ficar é, ali nos dejetos, né? Das bactérias, enfim, no que as bactérias consumiram, elas vão ali dar origem a nutrientes que as plantas vão captar, né? Elas vão conseguir utilizar. Então, o humus tem que estar totalmente decomposto, né? Curtido, né? Ou seja, sem acidez, né? Bom, e para finalizar sobre o humus, né? No ambiente natural das plantas, né? Em questão aqui, existe humus, mas uma quantidade muito baixa, talvez de 0,5% ou 1%. Aqui, nós utilizamos 5%. Ou seja, é uma quantidade bem maior do que no solo original, porque precisamos de nitrogênio, esterco, né? E o humus geralmente tem uma quantidade boa de nitrogênio, né? Bom, no solo, como eu já disse para você, original da planta, né, dessas plantas suculentas e cactos, rosa do deserto, o cálcio, ou melhor, o humus oscila entre 0,5% e 1%. Então aqui, repetindo, utilizamos 5% pelo seguinte fato. Quando temos um substrato que tem boa drenagem, o ponto negativo é que ele vai ter um alto grau de lixiviação. O que é isso? Lixiviação é o ato da água da chuva ou da rega lavar, né, o chão ou o substrato. Ou seja, quando você rega, a água também leva embora uma parte da nutrição da planta, dos nutrientes, né? Então, já prevendo isso, aumentamos a quantidade para 5%. E, sendo assim, nós temos já as perdas, né, calculadas, né? Então, nós temos aqui 40% de matéria orgânica, mas o carvão. O carvão também é de origem mineral. Ele está aqui nesse grupo, né, da matéria orgânica. Porém, ele é especial. Ele é especial porque ele vai favorecer tanto a aeração, ou seja, ele vai atuar nesses 50% aqui que já é boa, né? Já é uma quantidade boa de aeração e drenagem, já é uma quantidade boa, ou seja, 50% da formação de substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto tem que ser ter boa drenagem, tem que ser drenante, né, esse material. Então, o carvão ele vai atuar aqui, vai ajudar também, dar uma forcinha aqui, né, na drenagem, e também vai dar uma forcinha aqui na parte orgânica. O carvão ele tem baixíssima nutrição, né? O que acontece? O carvão, quando ele está sendo feito, o que acontece? Como é que é feito o carvão? O carvão ele é desidratado, né? Mas numa forma muito intensa. O que acontece? Em pouco tempo, numa temperatura muito alta e abafada, eliminada toda e qualquer água que a madeira tenha, né? Muito rapidamente. Então a madeira cristaliza, né? Toda a água vai embora e ela fica cristalizada, né? Ou seja, não há uma combustão, não há como é que eu posso dizer para você? Me esqueci a palavra agora. Não há uma queima, mas existe uma palavrinha que me fugiu da mente agora. Não tostou completamente, aqui ainda pode ser queimado, né? É tanto que compra carvão para fazer fogo, né? Mas não tem mais água, né? Toda a parte nutritiva líquida foi eliminada, né? Como as árvores, né? Eles têm filamentos, as árvores, né? Os galhos são compostos de
de também pequenas veias, né? No ser humano é veias, mas na planta, quando temos planta com vasos, são vasos condutores. Então, esses vasos condutores, eles estão extintos e aí cria-se aqui na matéria orgânica, né, no carvão, pequenos dutos, né? Fica cheio de poros, né? Tanto que é bem leve, né? Toda a água foi embora. Então, o que é que acontece? Quando a gente assopra em uma pedra ou uma barreira qualquer, você sente que ali há uma pressão, o ar não passa. Mas quando você assopra num carvão, você vai notar que entra um pouco de ar, né, no carvão. Então ele vai trazer aeração para o seu solo, né? E outra coisa, quando você for regar, né, ele vai reter um pouco d'água, mas não vai encharcar. Ele vai reter água e aí a raiz em contato com ele vai se beneficiar porque ele vai ficar friozinho e vai liberando pouco a pouco. Ele não tem muitos nutrientes, né? Tem baixíssima concentração de nutrientes. Com certeza que não tem nitrogênio, né? Certamente foi evaporado, porque o nitrogênio ele é muito volátil. Então imagina numa quantidade gigantesca de fogo e temperatura, né? Então nitrogênio aqui nem pensar. Mas o que acontece? Esse camarada aqui, o carvão, ele agrega nutrientes dissolvidos pela lixiviação. Quando você for regar o seu jarro, né? Então tá ali o carvão lá no solo, né? No substrato, e a água descendo com os nutrientes vai grudar aqui, né? Vai ficar preso aqui alguns nutrientes e a raiz em contato com o carvão se beneficia, né? Então o carvão ele é muito especial. Ele atua tanto aqui na drenagem, nesse 50% que vai aumentar um pouco, né? Ainda vai ficar melhor. E também vai atuar aqui, né? Ele vai atuar na matéria orgânica, né? Vai servir também de nutriente, pois muitos nutrientes vão ficar aqui em seus tecidos e vão ser aproveitados pelas raízes. Eu coloquei aqui um grão de arroz no meio aqui para você comparar. Vamos pegar um grão de arroz aqui que tá mais fácil. Para você comparar os tamanhos, né? Vou pegar aqui um grãozinho. Apenas para você comparar os tamanhos, né? Então, eu tenho aqui, ó, para você ver a granulometria que a gente usou. Tá vendo? Cada flocos de carvão utilizado aqui no nosso modelo, no SARI 1, é equivalente a mais ou menos 2 grãos de arroz, ou 2,5 grãos de arroz, né? Ou seja, você note que a granulometria, ou seja, os tamanhos de grãos do carvão são pequenos, né? Esse modelo de substrato, ele atende plantas pequenas, mudas pequenas e até de médio porte. Para você desenvolver um substrato para plantas maiores, aí é outros 500. Vamos ver isso ao decorrer da série de vídeos que a gente está produzindo. Mas esse substrato aqui, em especial, em específico, ele atende a mudas pequenas, pois a sua composição, a sua granulometria, né, é para plantas menores, né? No caso, a gente tem que alterar a granulometria para, então, fazer um substrato elaborar para plantas maiores, ok? Possa ser que uma grande quantidade dê uma certa pressão, né? Mas até então, tendo em vista que a matéria orgânica aqui, né? Ela é leve, né? E o humus também, possa ser que dê um resultado, né? Não muito satisfatório para plantas grandes, né? Ou seja, ele é desenvolvido para plantas pequenas e médias, ok? Caso você deseje aumentar para plantas maiores, altere a granulometria, o tamanho do carvão para ficar um pouco maior e o tamanho dos grãos de telha, ok? A corzinha está um pouco diferente, porque meu celular não é tão bom, né? A filmagem não fica tão real. Bom,
Então, 50% dos materiais usados no nosso modelo, no SARI 1, ele atende à estrutura, a parte que vai ser drenante, né? 50% do material utilizado no substrato para cactos suculentas e rosas do deserto tem que ser drenante, né? E tem que ter 40% de matéria orgânica. No caso, eu tenho 30%, né, derivado de árvores, né? Casca de árvores, enfim. E 10%. 5% de casca de ovos, representando o cálcio, e 5% de humus, né? Ou seja, 10% mais 30% com 40%. E para fechar a conta, né? A receita, temos 10% de carvão. 50% mais 50%, temos 100%. Cada copinho representa 10%. Então, sugiro que você, caso não tenha visto, veja o vídeo, ou melhor, os vídeos anteriores, para entender por que a gente chegou aqui, né? Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre a elaboração de substrato profissional em casa, e pouco a pouco você vai montar um substrato perfeito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.